Opa, bom com vocês? Hoje daqui estamos com obra nova pra vocês. Mas agora imagina você, que acabou meio que perdendo seus pais em um acidente misterioso, deixando para trás uma dívida um pouco grande para que ele possa pagar. Mas mesmo que ele ache que sua vida será só isso, ele acaba no fim ganhando um sistema. Esse sistema permite que o nosso protagonista ganhe hacker quando está assistindo o vídeo. Mas nossa história aqui já começa com o nosso protagonista. Ele é um despertado natural. Por ser um despertado natural, ele possui uma força um pouco maior do que os humanos comuns. Só que ele perdeu seus pais em um acidente misterioso, deixando para trás uma pequena dívida para que ele possa estar pagando. Para conseguir pagar a dívida, ele trabalha como um doido para estar conseguindo pagar essa dívida. Ele trabalha como carregador de resto de monstro. Porém, no momento, o nosso protagonista também juntava uma grana para estar conseguindo meio que entrar em uma das academias. Só que essas academias que o nosso protagonista quer tanto entrar, meio que já foram criadas há mais de 50 anos. E nesse curto de tempo, o nosso protagonista percebeu uma coisa: para conseguir entrar nessa academia, você terá que estar arriscando a sua vida para estar lutando contra alguns monstros. Porém, cada ano que passa, as chances de estar conseguindo entrar nessas academias acabou que no fim diminuiu bastante. Porém, nosso protagonista nesse momento não ligava para isso, pois ele em sua mão estava com um certificado para estar entrando em uma dessas academias. Com o dinheiro que ele conseguiu juntar num tempo aí, ele estava bastante confiante que poderia estar entrando nessas academias. Porém, aqui no momento, o nosso protagonista ficava bastante feliz com o que ele acabou de juntar. Porém, do nada, nosso protagonista em seu celular acaba recebendo uma mensagem: Academia Dimensional. Ele, logo em seguida, começa a se perguntar o que era isso. Em seguida, então, uma pequena história aparece de outros alunos que basicamente aceitou em entrar nessa academia. Ao entrar nessa academia, a vida dele mudou por completamente. Ele conseguiu o hacker que ele tanto queria. Porém, logo depois de ver essa mini propaganda que apareceu em seu celular, ele fica sem entender do que estava acontecendo. Desconfiado do que estava basicamente acontecendo, ele acabou olhando os nomes de alguns professores. Alguns possuem um nome um pouco doido, mas logo em seguida aparece um Mestre do Céu. Curioso sobre esse, ele então escolhe ele como seu mestre. Esse que escolheu tinha um bastão, que quando ele quisesse, fazia aquilo crescer o tanto que ele quiser. Sua força era até que capaz de destruir uma montanha. Vendo isso, ele desacredita ainda mais, pois nem caçadores Rank S conseguiram nem sequer fazer isso. Desacreditando do que estava acontecendo em seu celular, em seguida então acabava aparecendo em sua frente uma tela de sistema. Isso dizia a ele que se ele conseguisse fazer uma coisa, ele irá ganhar um tipo de habilidade, chamada o Grande Sábio. Ele então acaba aceitando isso. Porém, por ter meio que aceitado isso, ele terá que pagar uma pequena taxa por se tornar um membro dessa academia. Na sua conta, ele tinha um pouquinho de grana. Esse sistema então apenas pega a grana que ele tinha. Em seguida então, ao pagar aquela pequena dívida que ele acabou de arrumar, ele acaba meio que voltando ao trabalho. Aqui, enquanto carregava alguns bichos mortos, ele andava por uma certa direção, porém em cima dele estava um dos monstros que estavam meio que sendo puxado. Aquilo que puxava o monstro, no fim acabou meio que caindo, porém nosso prota estava por cima daquilo, e devido isso, ele acabou meio que sendo soterrado por aquele bicho. Porém, em um certo dia, ele escutava algo, de que quando alguém estava em uma situação de puro perigo, ele irá despertar um hacker. Só que nosso prota vê que seu sonho acabou indo de água abaixo. Nosso protagonista passou apenas 9 anos tentando se tornar um caçador. Esse tempo todo que tentava isso, nunca conseguiu. No momento, ele estava bastante cansado dessa sua vida. Enquanto pensava em outras coisas, em seu celular, uma mensagem aparece. Isso foi daquela academia dimensional, que logo em seguida já apareceu com outra dívida para o nosso protagonista meio que pagar um pouco. Só que ele vê que ele gastou um pouco de sua grana pagando a cirurgia sua, mas ele vê que poderia estar meio que arriscando. Ele então aceita a proposta daquele sistema. Então, ao aceitar, aquela grana que estava em sua conta acaba meio que sendo sugada para aquele seu celular. Então, ao ser sugada para o seu celular, na sua frente acabou meio que aparecendo algo. Isso que acabou de aparecer era basicamente o seu mestre. Só que nosso protagonista nesse exato momento ficou bastante confuso do que estava meio que acontecendo. Ele, logo em seguida, começa a se perguntar se estava sonhando. Porém, em seguida, nosso prota vê aquele bichinho falando com ele. Ele fica feliz que o nosso protagonista é o seu segundo aluno. Seu primeiro foi um cara da mitologia. Mas nosso prota se perguntava se com isso ele vai meio que estar conseguindo se tornar um caçador Rank S. Esse dizia que o nosso protagonista irá se tornar algo melhor do que um caçador Rank S. Ele desacreditava. Só que esse fala ao nosso protagonista que um dos seus discípulos seria meio que capaz de derrotar um caçador Rank S com apenas um sopro só. Só que nosso prota ignora tudo que ele acabou de falar. Em seguida então, após ignorar isso, o seu mestre entrega ao nosso protagonista uma lista. Essa lista são as suas novas habilidades. Ele só apenas escolhe o de combate. Porém,
em seguida, nosso protagonista vê outras coisas aparecendo, mas ele no fim só escolhe qualquer uma. Após escolher qualquer uma, ele vê que terá que escolher outra. Já então, após nosso prota responder 109 perguntas, o seu mestre aparece. Ele vê que o nosso protagonista no fim escolheu ser um lance. Para isso, ele terá que mostrar ao nosso protagonista uma outra coisa. Isso era sua tela de sistema. Na sua tela de sistema aparece lá que nosso protagonista terá que ver uma palestra. Coração embalado. Seu rank é rank SSL. Caso ele consiga ver toda essa palestra, ele irá ganhar essa sua habilidade. Assim então, em seguida então, dá aquela missão ao nosso protagonista, ele some. Saindo, nosso protagonista começou meio que ver aquilo. Após a 1 hora, podemos ver o nosso protagonista. Ele só estava o pó, porém o progresso dele só foi apenas 0,61. Então assim, após 1 semana, já podemos ver o nosso protagonista. Aqui, podemos ver esse médico. Ele fica bastante surpreso. Ele trabalhava nesse ramo há 30 anos, e ele nunca viu algo assim acontecer. Nosso protagonista, que estava com o pé todo quebrado, via ele em pé, tudo normal. Já como então isso aconteceu, podemos voltar um pouquinho. Ele, enquanto assistia aquele vídeo, ele acabou meio que conseguindo se recuperar totalmente. Porém, em vez de ganhar aquela habilidade Hakoda, ele apenas ganhou uma outra. Essa sua habilidade era apenas um rank A. Porém, ela, no momento, não é bastante útil. Chiron, esse é um centauro. Esse foi basicamente seu novo objetivo. Aquele seu sistema deu novamente a ele uma palestra. Ele terá que assistir isso novamente. Caso ele consiga assistir isso, ele irá ganhar nova habilidade. Porém, esse cara que ele agora terá que assistir é basicamente o professor de todas as lendas da mitologia. Só que esse novo tipo de coisa que apareceu para o nosso protagonista não gostou de ver ele sentado naquela cama. Ele claramente pede para o nosso protagonista se levantar. Só que há um século atrás, portais apareceram no mundo. Com a aparição desses portais, monstros apareceram. Eles fizeram estrago no mundo. Só que no meio dessa brincadeira, apareceram algumas pessoas. Essas pessoas que apareceram foram chamadas de despertados. Esses despertados conseguiram lutar contra esses monstros. Eles conseguiram meio que vencer dele. Eles foram considerados heróis. Mas em seguida, aqueles títulos de despertados foram trocados por caçadores. Porém, com o passar do tempo, algumas pessoas descobriram algo. Isso que as pessoas despertadas escondiam. Isso que escondia era que era possível meio que uma pessoa comum despertar uns poderes também. Graças a essas descobertas, várias pessoas comuns começaram a despertar artificialmente. Porém, qualquer um fraco poderia se tornar o mais forte, mas esses precisavam de dinheiro. Após essas descobertas, várias pessoas conseguiram se tornar meio que despertado. Assim surgiu a Era dos Caçadores. Porém, nosso protagonista, enquanto ficava deitado assistindo aquele vídeo seu do Minotauro, ele viu uma coisa de diferente. Esse Minotauro gritava com ele. Ele acaba em seguida percebendo uma coisa, que nosso prota é extremamente fraco. Já então que ele é extremamente fraco, esse sistema então dá ao nosso prota uma nova missão. Sua missão é correr por 30 km, fazer 1000 agachamentos e 300 reflexões. Só que seu médico diz ao nosso protagonista que ele não pode estar fazendo nada, e graças a isso, ele irá ficar apenas nesse quarto, descansando. Porém, ele tentou meio que recusar não querer fazer isso, mas aquilo dizia ao nosso protagonista que ele terá que fazer. Ele tentava recusar, mas ele não conseguia. Não conseguia, ele viu um prazo. Isso era basicamente 83 dias. Em 83 dias, nosso protagonista terá que se tornar um cara extremamente forte. Assim, vendo isso, ele apenas saiu desse lugar. Saindo, podemos ver nosso protagonista aqui em um certo canto. Ele pretenderia estar fazendo aquela sua missão diária. Porém, enquanto fazia aquilo, ele ficava surpreso sobre essa sua nova academia. Ele fica bastante feliz que está nela agora. Ele via que ficava forte só apenas assistindo o vídeo. Porém, mesmo passando uma semana toda assistindo o vídeo, nosso protagonista até agora só conseguiu concluir o progresso lá de apenas 1,3%. Em sua mente, ele aqui pensava que precisava só apenas fazer 81 reflexões. Pensando nisso, ele apenas faz, pois em sua mente isso era apenas coisa mais básica. Ele que carregava antes bastante quilo em apenas um dia só, isso daí não seria nada para si. Em seguida, ele então começa a fazer os agachamentos. Após fazer 81, ele olha seu sistema. Ele pensa que aquilo lá foi completo. Porém, quando ele olha, ele fica surpreso, pois ele via que não era apenas 81, mas sim 300. Vendo que era 300, ele volta a fazer algumas reflexões. Após sofrer um pouco, ele consegue completar as 300 reflexões. Após as 300 reflexões, ele vai fazer 150 barras. Após completar essas 150 barras, ele passa para a próxima. Após um belo pequeno dia de treinamento, nosso protagonista conseguiu completar aquilo tudo. Caído no chão, ele fica bastante feliz, pois conseguiu completar uma coisa extremamente difícil para si. Desejando ódio puro para aquele centauro, já podemos ver o nosso protagonista alguns dias depois. Aqui ele iria apenas sair. Porém, ao sair, uma velhinha aparece ao seu lado.
essa ficava preocupado com o cara, pois ele sempre saía às noites para estar treinando. Porém, nesses certos dias, uns portais começaram a aparecer e alguns monstros meio que brotaram no lugar onde que nosso protagonista sempre passa. Na TV, uma coisa acontecia. Isso eram alguns monstros que apareceram em um certo lugar nada a ver. Porém, por coincidência, nesse exato momento, um despertado acabou meio que passando por esse lugar. Ele lutou contra esses monstros. Por ser um caçador rank S, ele conseguiu lidar com aqueles monstros fácil. Porém, nossa vovozinha, ao seu lado, aparece novamente. Ela pergunta ao nosso prota se ele era um despertado. Respondendo que sim, ela fica esperançosa que nosso protagonista um dia irá aparecer na TV. Ele desacredita nessa ideia, pois qualquer despertado não tem essa chance. Enquanto ficava pensando nisso, ao seu lado aparece um calvo. Esse calvo, logo em seguida, acaba falando ao nosso prota para ele desistir dessa ideia de se tornar um caçador, pois só fazer alguns agachamentos não irá fazer ele ser o melhor do mundo. Ele, que lembrava do seu sofrimento quando trabalhava como carregador de monstros, ele acaba no fim mandando a braba para esse calvo. Mandando a braba para ele apenas se vira. Ele sai em seguida, andando em direção à porta. Nosso protagonista volta mais motivado a querer completar aquelas suas missões diárias. Correndo, podemos ver nosso protagonista bem motivado a querer se tornar o maior caçador desse mundo. Enquanto ele pensava nisso, ao seu lado ali, podemos já ver essa caçadora. Essa estava no tédio. Essa estava bastante cansada de ser caçadora. Na sua mente, ela pensava do que adiantava ser um caçador, pois sempre os monstros que ela sempre luta, ela consegue facilmente matar aquilo. Aqui, ela lutava contra isso, e como sempre, ela conseguiu vencer cada um desses monstros facilmente. E enquanto ela espancava monstro, de um outro lado já podemos ver o nosso protagonista. Aqui ele chegava em sua casa extremamente cansado, pois ele passou o dia todo correndo. Porém, no momento, nosso protagonista percebe uma coisa, que ele está extremamente duro. Sua grana extremamente zerou rapidamente. Por não estar mais coletando monstros, ele não tem mais o que fazer para estar conseguindo a grana. Mas ele não liga para isso. Ele abre em seguida aquela tela de sistema, onde vê que ele completou todas as quests. Porém, ao completar todas essas quests, apareceu uma recompensa ao nosso protagonista. Essa sua recompensa era basicamente uma nova palestra. Vendo aquilo, ele apenas abre aqui. Abrindo, ele já acaba vendo aquele minotauro novamente. Ele fica surpreso que o nosso prota ainda não desistiu de fazer seus treinamentos. Porém, ali em seguida, ele irá meio que ensinar uma nova habilidade ao nosso protagonista. Sua nova habilidade será a percepção. Assistindo aquilo, podemos ver o nosso protagonista que conseguiu fazer os progressos de sua palestra até 5,7. Então, em um outro dia, podemos ver o nosso protagonista. Ele aqui acordava, porém ele precisava de uma grana extremamente rápido, e para isso ele iria voltar a coletar aqueles monstros de caçadores que matavam. Porém, por chegar um pouco meio que atrasado, esse chefe seu acaba meio que pegando um pouquinho no seu pé, mas ele em seguida acaba saindo daquele lugar. Saindo, nosso protagonista vai para um canto. Ele vai apenas para esse certo lugar para pensar um pouco na vida. Ele pensava que se não trabalhasse, não iria conseguir grana. Enquanto pensava nisso, alguém entra nesse lugar onde que nosso protagonista está. Assim, se perguntando se precisava trabalhar, ele se vira de cor, porém atrás de si alguém aparece. Esse chegava cada vez mais perto de nosso protagonista. Porém, nosso protagonista se perguntava do que aquele minotauro estaria ensinando ao nosso protagonista. Só que uma das coisas que ele escutou foi percepção. Ele iria ensinar ao nosso protagonista os 5 sentidos, porém dos 5 há mais um. Esse é o sexto, a intuição. Falando isso, aquele cara que apareceu acaba meio que dando uns tapas na costa de nosso prota. Porém, ele conseguiu desviar disso. Desviando disso, ele fica surpreso, pois conseguiu fazer uma coisa sem perceber que o cara estava por trás dele. Ele se pergunta se nosso prota tem olhos nas costas. Mas após isso daqui acontecer, nosso prota volta ao trabalho. Porém, no momento, ele resolveu querer pegar um pouquinho de quilo. Ele pegou 3 desses bichos mortos, que no total daria 250 quilos. As pessoas por trás ficam surpresas com a força de nosso protagonista. Esse velho se perguntava se nosso prota tancaria tudo. Nosso prota só não tanca, como também resolveu querer fazer alguns agachamentos. Ele percebia que seu corpo estava muito mais leve. Ao fazer aqueles agachamentos, ele para. Em seguida, ele abre seu celular e olha aquele sistema seu. Olhando, ele percebe uma coisa de diferente. Ele viu que só com um agachamento só, contou que nosso protagonista fez 3 vezes o agachamento. Olhando isso, nosso protagonista fica bastante feliz. Mas parando para pensar, ele vê que valia mais a pena fazer isso, já que no momento, ele sentia que estava muito mais leve as coisas. Para isso, nosso protagonista só não pega o que estava com ele. Ele resolveu pegar cada vez mais. Com o dobro de antes, nosso protagonista começa a fazer aquela quest diária sua. Enquanto fazia aquilo, seu chefe ficava um pouco preocupado com o nosso prota, mas ele ignorava ele. Após um bom dia de treinamento, nosso prota volta para sua casa. Ao voltar, ele ficava só o pó, pois meio que resolveu querer carregar um pouco de monstros a mais.
mais. Mas nosso prota simplesmente ignora a ideia de ter sofrido hoje, pois ele completou essa quest diária. Só que no momento, ele procurava outras palestras. Nosso protagonista estava meio que cansado de escutar as mesmas palestras, mas no momento ele procurava outras. Só que as outras eram um pouco mais caras. Ele procurava uma que é de graça. Andando para aquele seu sistema, ele consegue encontrar um Hegemony. Esse era um cara que utilizava uma lança. Sua lança era capaz de devastar exército por completo. Nosso prota via que ele era o único que estava de graça. Não tendo opções, ele aceita. E em troca de assistir essa palestra, ele vai estar conseguindo aprender a arte da lança de puxar montanhas. Clicando em assistir, logo em seguida já aparece esse cara. Esse era outro que gostava de puxar o saco de nosso prota, mas esse pegou leve com o nosso meninão. Para isso, então ele já acaba meio que entregando ao nosso protagonista uma nova quest. Sua nova missão chegou. Ele terá que meio que conseguir fazer uma coisa. Isso era só o básico. Fazer uma balangada de 5.000 vezes de uma lança. Nosso prota, quando vê isso, fica um pouco para baixo. Mas como era sua tarefa, ele terá que fazer. Para baixo da vida, em outro dia já podemos ver nosso protagonista. Porém, no mesmo lugar que nosso protagonista trabalhava, aquela caçadora de antes, Rank B, surgiu no mesmo lugar. Essa apareceu apenas para estar lutando contra alguns monstros. Porém, nosso meninão só apenas ficava de fundo, carregando seus monstros. Porém, nosso prota escutou seu nome. Ele ficou surpreso que a neta da Estrela da Espada está nesse exato lugar. A Estrela da Espada é basicamente um cara que há 100 anos atrás surgiu como um despertado. Ele foi basicamente o mais forte despertado que apareceu naquele momento. Ele lutava ferozmente contra monstros extremamente fortes. Nesse momento, ele foi basicamente conhecido como o único herói desse mundo. Porém, o tempo passou. Nesse momento, ele é apenas um velho. Mas mesmo sendo um velho, ele pode estar competindo em nível global. Mas nosso prota apenas ignora sua existência, pois no momento ele precisava completar suas quests diárias. Assim, com aqueles monstros extremamente pesados na costa, começa a fazer alguns agachamentos. Se agachando ali, aquela aparece por trás dele. Essa fica confusa do porquê ele estava fazendo isso. Mas o seu chefe apenas fala para ela que ele ficou um pouco doido assim uma semana atrás. Ele começava a fazer alguns agachamentos com alguns pesos um pouquinho pesados. Após então completar todas as suas quests, ele pega aquele monstro que estava carregando em suas costas. Com aquilo na mão, ele joga no chão. Ele fica contente que finalmente conseguiu completar as suas primeiras quests. Então, por ter completado essas quests, nosso prota iria apenas ir embora. Porém, pensando em ir embora, aquele monstro que ele segurava na costa resolveu querer voltar à vida. Porém, por perto daquele monstro estava aquele velho seu. Nosso prota pretende ficar ali para estar lutando contra esse monstro. Porém, nosso protagonista percebeu uma coisa, que esse monstro era extremamente forte. Ele, com a sua força atual, nem sequer conseguiria arranhar esse bicho. Mas, enquanto pensava que não conseguiria lutar, em somente uma coisa acalmava ele. Esse era a Buda. A Buda deixou esse momento extremamente calmo. Ele via que agora poderia estar lutando de boas com esse monstro. Enquanto nosso prota segurava aquela lança para lutar contra aquele monstro, do fundo já podemos ver aquela caçadora Rank B. Ela ficava por trás. Porém, ela ali ficava meio que escutando os bate-papo daquelas pessoas. Eles o chamavam basicamente de um herói. Ela basicamente não gostava do que eles falavam. No passado, aquele velho meio que forçou ela a treinar a espada. Mas ela não queria se tornar uma heroína. Ela apenas queria fazer uma coisa básica da vida. Ela queria se tornar uma professora, porém esse cara não permitiu que ela seguisse esse rumo. Ela terá que se tornar uma caçadora. Porém, em um certo canto, havia uma certa academia. Ela iria meio que cuidar dessa academia. Porém, as pessoas que apareciam lá era para estar meio que vendo a Estrela da Espada. Porém, não via ele lá. Eles só viam essa pessoa. Por devido estar só ela ali, as pessoas meio que resolveram querer meio que abandonar esse local. Ela, que não gostava disso, via sua vida em água abaixo. Enquanto ficava pensando em sua vida, ela começou a andar por aquele lugar onde que ela estava. Mas andando por ali, ela consegue ver um cara correndo por trás de si. Aquele que aparecia atrás dela pedia para que ela corresse, pois um monstro extremamente forte meio que voltou à vida. Enquanto ela corria na direção do monstro para ver o que estava acontecendo, ela viu nosso prota ali. Porém, nosso prota via esse cara quase morrendo. Mas nosso meninão pensava muito se iria querer entrar no meio dessa brincadeira. Após parar e pensar um pouco, ele resolveu querer entrar assim. Para isso, ele agarra uma barra de ferro, pois graças a Buda, nosso protagonista conseguiu manter a calma. Com a calma em dia, ele avança com tudo para cima daquele monstro. Mas aquele monstro já mandava um ataque na sua direção. Ele, no momento, via que se movimentasse, ele iria tomar uma dessas. Mas nesse momento, ele pensava que teria que confiar bastante na sua intuição. Ele conseguiu facilmente desviar de um ataque daquilo. Desviando, ele volta um pouco para trás. Só que
que aquilo iria mandar um ataque novamente para o nosso prota, mas nosso prota utiliza aquela barra de ferro para pular para cima. Em cima daquilo, aquele monstro ficava confuso. Ele não achava o nosso prota, mas nosso prota estava já por cima de si. Ele pensava se atacava ou não. Pensando em não atacar, ele começa a ter umas lembranças daquele vídeo daquele cara da lança. Para conseguir derrotar alguém, ele terá que confiar bastante em si próprio. Se agarrando bem firmemente nesse pedaço de ferro, ele lasca aquilo na direção desse bicho. Com essa lança, ele então utiliza o seu ataque, que seria capaz de arrancar montanhas. Com um ataque só, com esse pedaço de lança, nosso protagonista meio que conseguiu rachar esse monstro ao meio. Todo mundo ao seu redor fica bastante surpreso com a força de nosso prota. Aquela caçadora rank B aparece. Ela fica bem surpresa com o nosso protagonista. Nosso prota fica bem confuso como conseguiu fazer isso, mas por ter conseguido matar esse bicho, ele acabou ganhando algumas recompensas. Mas já aquela nossa caçadora rank B viu uma coisa de diferente nele. Ela vai na sua direção, mas nosso prota só ignora a sua existência. Passa por ela. Passando por ela, ele vai até o cara onde que quase morreu antes, para ver se ele estava ok. Após perceber que tudo estava de boas, nosso protagonista finalmente poderia estar indo embora. Ele sai daquele lugar. Saindo, ele acaba pegando seu celular, onde lá ele percebe uma coisa, que as suas taxas das palestras aumentaram bastante. Ele via que quando lutava contra aquele monstro, ele completou bastante aquilo, mas ele fica confuso de como conseguiu fazer isso. Enquanto ficava confuso sobre isso, atrás de si alguém aparece. Essa era a neta daquele caçador da estrela da espada. Essa apenas veio até o nosso protagonista para convidar ele a seguir ela. Ela queria estar convidando nosso prota para visitar o avô dele, mas nosso prota simplesmente recusa a proposta. Recusando, ele apenas sai. Ele só apenas queria estar saindo para ver suas palestras, mas ela insistia de querer convidar nosso protagonista a se tornar parte de sua guilda, mas ele recusava. Ele preferia estar vendo suas palestras, que lá ganhava mais. Só que enquanto ficava falando ali, ela fala para o nosso protagonista se ele por acaso meio que se tornasse um discípulo da estrela de espada. Nosso prota, que claramente escuta isso, recusa novamente a proposta. Ele só segue em frente. Só que ela toca no assunto que nosso protagonista tanto quer. Ele queria uma licença para estar conseguindo entrar dentro das raids, mas a academia deles não poderia estar dando isso a ele. Mas ela dizia que pode. Isso chama sua atenção. Sabendo o que ele quer agora, ela então aumenta o tom de que para ele estar conseguindo essa tal licença, não irá cobrar basicamente nada de nosso protagonista. Isso agora chama sua atenção. Só que o que ele quer saber mais dela é do que ela tanto quer com o nosso protagonista. Ela simplesmente responde que nosso protagonista tem bastante potencial de se tornar um dos caçadores mais fortes desse mundo. Nosso protagonista, quando escuta isso, fica bastante contente com a ideia. Ele então aceita a proposta da nossa Park Soyu. Mesmo aceitando a proposta dela, ele ainda desconfiava de algumas coisas. Assim então, no outro dia já podemos ver o nosso protagonista. Aqui ele recebeu a ligação do seu tal chefe, mas ele acabou meio que se despedindo do seu trabalho, pois agora nosso protagonista irá meio que estar entrando na academia dos Hunters. Na sua frente já aparece ela. Ela já aparece com uma coisa na mão. Isso era só licença temporária. Mesmo que ele ainda não se tornou um dos Hunters desse mundo, ele irá dar os seus primeiros passos pela primeira vez. Só que por nunca entrar dentro de uma raid, nosso protagonista não sabia o que fazer. Ele pergunta algumas dicas, mas ela responde que só vai precisar de uma lança e entrar lá dentro. Com um portal que acabou de abrir, o nosso protagonista mais ela entra. Só que antes de entrar, nosso protagonista pediu para que ela não seguisse ele, mas mesmo dentro da dungeon, ela estava seguindo o moleque. Mas nosso protagonista confiava um pouco nela. Ele deixava ela ao seu lado. Porém, enquanto confiava nela, algo começa a surgir por trás de si. Mas ele, usando sua nova habilidade, conseguiu derrotar isso. Porém, para nós saber se o nosso protagonista vai estar conseguindo meio que zerar essa dungeon, essa raid que ele acabou de entrar, nós teremos que deixar para uma próxima parte. Só que para nós ter aquela parte 2 básica, nós teremos que deixar uma meta de like. Se nós bater 5 mil likes, trago a parte 2 por vocês. Então, nos vemos por aí, né?